Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale. Hoje vamos falar de arte, de música de boa qualidade. Não é o papo musical, mas, aliás, é um papo musical, né? Com a gente aqui hoje, o Fred, ele que é vereador, mas hoje está aqui como artista, como músico, né? Que atendeu o nosso convite, vai falar sobre Diamantina em Concerto. O que é o Diamantina em Concerto? É o que vamos saber daqui a pouquinho nesse bate-papo. Quero agradecer a você que nos acompanha. Estamos ao vivo no Facebook e também no nosso site tvvalenet.com.br, transmitindo no canal 7 analógico e no canal 34 digital. O programa também já está disponível na nossa plataforma no YouTube. Fred, que prazer em revê-lo. Seja bem-vindo de volta. Boa noite. Boa noite, Marconi. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar novamente aqui com vocês. Você estava me dizendo que poderia chamar Ópera para Todos, mas virou Diamantina em Concerto. Isso mesmo. O que é o Diamantina em Concerto? O Diamantina em Concerto é um projeto que ele surgiu inicialmente como uma nova proposta de produto cultural de Diamantina. Na realidade, nós temos hoje a Vesperata, que é um produto, né, comumente conhecido, e acaba que tem um tempo atrás a gente está procurando a proposta, propor um novo produto para a Diamantina, para que a gente possa, em todas as semanas do mês, ter um evento cultural de Diamantina. E aí acaba que surgiu de uma iniciativa de um grupo de artistas de montar esse novo projeto. E quando na universidade, em 2018, eu montei um projeto chamado Ópera para Todos, que o objetivo era levar canções de óperas, áreas de óperas para as escolas municipais e mostrar para as crianças, né, introduzir as crianças nesse mundo operístico, eu escrevi um projeto, inicialmente, para a Secretaria de Cultura, e aí nesse projeto, como a gente foi contemplado pela a Lei Aldir Blanc, aí a gente apresentou, e nessa proposta, nessa apresentação, a gente formulou apresentou um formulário para que as pessoas pudessem avaliar se essa apresentação teria possibilidades de um novo produto para a Diamantina. E acaba que a avaliação foi positiva e aí nós fomos correr atrás. E numa conversa com o Dom Darcy, nosso arcebispo, ele sugeriu o nome. Ô Fred, já vamos substituir Ópera para Todos para Diamantina em Concerto? Eu acho que vai ser uma coisa mais abrangente. Eu falei assim, ó, tá boa a ideia. Aí levei para as pessoas, o nosso grupo embarcou, e basicamente o projeto, Marconi, é uma mistura de iluminação cênica, porque tem muita iluminação cênica, com um ator que faz essa mediação, né, como se fosse um ator narrador, e os cantores. Então nós selecionamos as melhores áreas de óperas do mundo para apresentar nesse concerto para vocês. Você falou aí de Dom Darcy, né? E a pergunta que eu tinha era como é que é essa relação com a igreja, de transformar um templo, né, uma igreja, em um espaço de show, né? Então aí vamos com calma. Porque na realidade o que acontece? A Igreja do Rosário, que foi a igreja que nos foi cedida, é a segunda melhor acústica do Brasil. A segunda melhor acústica. Então acaba que o que a gente consegue vocalmente na Igreja do Rosário, a gente não conseguiria em grande parte das igrejas do Brasil inteiro. Em grande parte dos shows inteiros, mesmo microfonados, a gente não conseguiria essa acústica perfeita que é na Igreja do Rosário. Então, como a Igreja do Rosário é uma igreja que ela tem a frequência de missas lá é menor, né? Só tem missas ao domingo de manhã. Então, nós conseguimos isso através dessa solicitação, né, com a igreja, com a Cúria, essa participação, essa parceria institucional com a Cúria, de não ceder esse espaço para a gente fazer essa ópera. Lógico que tem todo um contrato fechado, o tipo de música vai ser apresentada lá, né? Nenhuma música que profane o templo, é um templo religioso, né? é uma igreja cristã, e acaba que a gente tem todo esse compromisso. Então, todas as músicas que nós colocamos lá são músicas de ópera, mas são músicas que não profanem em momento nenhum o templo sagrado. Tem ingressos, são vendidos, né? Como é que a arrecadação disso? Tem o objetivo de cobrir despesas, ratear entre os músicos, dividir com a igreja? Como é que é? Sim. Então, nós temos um patrocínio inicial e a partir desse patrocínio inicial nós tivemos essa necessidade de cobrar ingressos. Por quê? Como a gente quer ter a manutenção desse produto, isso é muito claro, é muito importante falar, porque o patrocínio inicial é só para dar o primeiro
pontapé, né? Depois a gente precisa manter o projeto. Então, na realidade, nós temos que pagar iluminação, nós temos que pagar a igreja, né? A gente tem que pagar a limpeza, o Padre Tadeu nos cobrou uma porcentagem específica, todos os músicos e todos os artistas envolvidos recebem uma porcentagem, então, na realidade, eles têm um cachê específico para eles por concerto, então é tudo contratualmente fechado para a gente não ter problemas futuros, né? Como que é o espetáculo? Vamos falar do show. O espetáculo, ele é muito bonito, vale a pena ir, vale a pena, porque na realidade a igreja do Rosário já é uma das igrejas mais bonitas de Diamantina, né? A Capela Mor, com aquela pintura no teto, é uma igreja assim fantástica. E acaba que a iluminação que a gente coloca, ela cria ambientes específicos. Então, por exemplo, nós temos um momento da ópera que ela fala sobre amor. Então a iluminação é voltada para o amor. Tem momentos que a gente fala sobre saudade. Tem horas que a gente coloca as músicas elencadas que elas viram desejo. Nós temos uma Ave Maria, a gente escolheu uma Ave Maria para fazer homenagem à Nossa Senhora do Rosário. E a gente fecha. E aí, na realidade, são óperas em que as áreas são solos, nós temos duetos, nós temos trios, nós temos quartetos. Então, na realidade, quem está presente no espetáculo, ele verifica essa questão da unidade entre as vozes, né? Como que você pega uma voz masculina e canta com outra feminina, duas femininas juntos, sendo timbres diferentes, né? São uma soprano e uma contralto, depois vem uma área também com tenor e com baixo. Então, são várias possibilidades para criar essas atmosferas diferentes. Então, o concerto ele fica interessante justamente por isso. Porque, na realidade, você vai perceber durante o concerto as várias possibilidades, né? E o mais interessante é que o nosso roteiro, ele fala justamente sobre essas questões, o que a ópera está falando, né? Porque a ópera, na realidade, nada mais é do que uma representação musical de um cotidiano. Né? Assim como nós temos as novelas hoje, filmes hoje, era a ópera no século XVIII, século XIX. Então, na realidade, era uma representação do cotidiano. Então, sou eu, é você, somos nós ali vivendo aquela história, né? Interessante que você está falando de ópera, né? Eu queria até te perguntar para trazer o público aqui para esse bate-papo, para que quem não é da área musical, que explicasse um pouquinho sobre a ópera, sobre área, o que vai diferenciar uma da outra e o que eles podem esperar disso? Sim, então, a área é uma parte integrante da ópera. O que acontece? A ópera é como se fosse um romance cantado. Então, ele é todo cantado. E ele é dividido em partes, assim como um romance, dividido em capítulos, né? E aí, na formação musical, a gente chama de introdução, o prelúdio, a gente tem o primeiro ato. Aí no primeiro ato, que seria o primeiro capítulo, em vez de se dividir em subcapítulos, nós temos áreas, nós temos intermédios, nós temos duetos, nós temos trios, nós temos coro, né? Então acaba que é isso. No nosso concerto, são várias áreas de óperas famosas. Então nós temos as partes de óperas famosas, né? Em que a gente tirou área, a gente tirou dueto, a gente tirou trio, quarteto. Então são para voz solo, para duas vozes, para três vozes e para quatro vozes. Nós temos 4 cantores de naipes diferentes que fazem todo esse espetáculo. Interessante, né? Você falando que é do cotidiano, que é o romance. Quando a gente pega o significado da palavra novela em inglês, né? Soap opera, ou soap opera, como eles costumam dizer, né? Soap, sabão, ópera, um sabão de ópera. Mais ou menos. Basicamente é isso a novela para os... Basicamente isso, mas é uma referência muito próxima, Marco. Uhum. Bom, o que a gente vai ter no espetáculo de repertório? A gente vai ter o Guarani, por exemplo? Nós não vamos ter o Guarani dessa vez, mas nós teremos de um próximo concerto a área do Peri e da Ceci. Porque o Antônio Carlos Gomes está. Sim, né? com Mia Pitirella. Né? Eu falo Guarani porque é o mais conhecido, né? A voz do Brasil, né? O tema da voz do Brasil do rádio. O prelúdio do Guarani é a mais conhecida, eu acho que é o tema pop da ópera brasileira, é o prelúdio do Guarani. Olha, nós temos Milba Bellucaro, do Puccini, nós temos Nessun Dorma, nós temos Vá Penseiro, que é o coro extremamente famoso, Vá Penseiro, Solar, todo mundo conhece, e que chama muita atenção, porque é um coro muito triste, e aí é formado pelos 4 cantores. Nós temos Mia Pitirella, que é da ópera Salvador Rosa, do Carlos Gomes. Nós temos
Essa Ave Maria, que eu falei do Julián Gomes, que é um compositor espanhol muito fantástico, assim, essa Ave Maria é fantástica e quase desconhecida, quase ninguém conhece. Nós temos Mozart, a Rainha da Noite, também é muito conhecida. Nós temos o Palhaço, do Leão Cavallo, que também é a área do Václav Juba, é uma das áreas muito famosas dessa ópera. Então, assim, nós temos várias partes, nós temos compositores franceses, nós temos Alakmé, com o Dueto das Flores, que também que foi popularizada em novela também. Aí eu não sei até que ponto que é bom ou que é ruim, mas ela estava em novela, já passou em várias propagandas também. Então nós temos áreas de óperas que são áreas que são muito fáceis de ouvir, são muito fáceis de absorver. Nelson Urbana, por exemplo, é extremamente conhecida. Extremamente conhecida. Agora, como é que é o arranjo disso? Como é que manteve o original? Mantivemos as versões do piano para canto. Então, na realidade, o que acontece? Quando o compositor ele vai fazer a peça musical, ele faz de duas formas. A orquestral e o acompanhamento para piano. Porque, na realidade, não é sempre possível que o cantor cante sempre com a orquestra, que são muitas pessoas envolvidas. Então, na realidade, ele faz uma versão para um correpetidor. Então, na realidade, é como se ele fosse uma redução da ópera, redução daquela parte orquestral para o piano. Então, na realidade, e isso fica muito bacana, porque como o piano fica muito cheio, as notas da orquestra vêm todas para o piano, então fica muito bonito. Então você não sente falta da orquestra, né? Na realidade, você consegue perceber a pureza da voz e o acompanhamento limpo do piano. Bom, estamos falando sobre esse projeto fantástico, né? Diamantina em Concerto, no nosso programa de hoje, com a gente. O Fred, artista, que é músico, que é o vereador, mas hoje está aqui. Frederico Silva Santos está aqui junto com a gente. Hoje não é o Fred, é o Frederico Silva Santos aqui junto com a gente. A gente faz um rápido intervalo, voltamos em instantes.